O propósito de Deus na nossa vida, ele é muito mais do que a gente imagina. Os propósitos que Deus tem para você, eles são maiores do que as coisas que você já imaginou. Você imagina coisas que são grandes, mas Deus imagina coisas muito maiores para você. As oportunidades que Deus dá, as coisas que Deus tem para você, é maior do que aquilo que você sonha. Entendeu? Então, às vezes, para você compreender um pouco mais do que eu estou querendo te explicar. Às vezes você pede alguma coisa para Jesus. Sim, às vezes é a vontade de Deus, mas às vezes também não é a vontade de Deus. Nem tudo que você quer é o que Deus quer, para explicar bem assim para você entender. Deus, ele trabalha de uma forma diferente. Deus, ele é o arquiteto de todas as coisas. Deus, ele é o arquiteto da sua vida. Deus, ele é tipo aquele que trabalha na obra da sua história de uma forma diferente. Então nem sempre as coisas que você quer, irmão ou irmã, que você que está escutando, nem sempre tudo que você está pedindo vai vir na hora que você quer ou da forma que você quer. Então às vezes o que a gente não entende é que os planos do Senhor, eles são diferentes daquilo que a gente imagina, entendeu? Então às vezes você quer um carro e, por exemplo, você pede, você trabalha e aquele carro não chega. Mas não é, mas por que, Senhor, que esse carro não chega para você? Você compreendeu, irmão, que às vezes não é um momento certo, ou às vezes Deus está te dando libertação, ou te livrando de algumas coisas que poderiam acontecer naquele certo momento? Você consegue compreender? Você consegue entender? Eu estou indo para o meu trabalho, entendeu? Eu sou grato pelas oportunidades que Deus me dá, entendeu? Hoje, agora, eu estou indo para o meu trabalho de a pé, entendeu? Para vocês entenderem. Minha empresa fica lá embaixo, onde que está saindo aquela fumaça. Eu trabalho numa madeireira, entendeu? Eu poderia ter uma moto, mas será que esse momento é o momento de eu ter uma moto? Eu não vou ficar triste por isso. Eu vou ficar contente pela oportunidade de trabalho que eu tenho, pela oportunidade de poder correr atrás e pelo livramento que Deus pode estar me dando. Deus de vez em quando não me deu uma moto porque essa rua está muito escura, eu posso passar por um acidente, eu não sei. Eu tenho que agradecer a Deus pelas oportunidades e pelas coisas que eu tenho, entendeu? Então às vezes aquilo que você quer, às vezes não que não seja o que Deus quer para você, às vezes não é um momento certo, entendeu? Então às vezes as pessoas abusam das coisas que Deus quer, entendeu? Por exemplo, assim, às vezes você está pedindo alguma coisa, mas não chegou o momento exato para ser bem certo no que eu estou querendo explicar. Então Deus, ele trabalha de uma forma diferente do que aquilo que a gente quer, entendeu? Então imagina se tudo que você pedisse e que você quer, Deus te desse assim de bandeja e te entregasse tudo que você quer. Às vezes você passaria por coisas que não é da vontade de Deus. Você aconteceria, por exemplo, um acidente. De vez em quando você sonha em ter um carro, sonha em ter uma moto, mas você não tem carteira. Ou às vezes você sonha em ter um carro, uma moto, mas às vezes você bebe. Deus te livra de coisas que não são para você. Então Deus, ele não quer o seu mal. Deus, ele está sempre cuidando de você, te ajudando, te abençoando, te protegendo. Então Deus, ele concede as coisas para você no momento exato, no momento certo e no momento dele. Então é isso que se forma o contentamento com Jesus. O contentamento com Deus é você ser grato acima de todas as coisas pelas maravilhas que Deus faz para você, entendeu? Ó, ali tá o caminhoneiro indo para sua casa, de vez em quando longe da sua família, mas o destino, qual que é o destino? O destino dele é o propósito. O destino às vezes dele é o propósito de estar indo atrás daquilo que ele nem sequer imagina, mas o que o Senhor já proporcionou para ele. Então às vezes ele está passando aqui por mim, mas às vezes o destino dele pode ser muito mais além do que eu estou pensando aqui. De vez em quando, como ele pode estar indo para uma cidade próxima, como ele pode estar indo para outro estado, como ele pode estar indo para outro país, entendeu? Então, por um exemplo, Deus, ele é o guia da nossa história, da nossa vida, de todas as coisas que a gente sonha, entendeu? Então eu falo para vocês que acima de tudo, hoje eu consigo entender um pouco mais depois que eu consegui compreender o que Deus quer sobre as nossas vidas. Nem sempre o que a gente quer é o que Deus quer, igual eu estava explicando ali para trás um pouco para quem está acompanhando o vídeo e está ficando até aqui, entendeu? Então hoje eu sou grato pelas coisas que Deus faz e tipo assim, às vezes a gente fica triste, né? Porque às vezes a gente também quer as coisas, mas por exemplo, será que esse momento é o momento exato? Será que esse momento é o momento certo de eu ter isso? Então eu vou continuar batalhando, vou continuar correndo atrás e no tempo certo, no tempo de Deus, eu aguardo chegar, e se for da vontade do Senhor, que venha com vontade e que seja abençoado, entendeu? E se não for, amém também, entendeu? Então a gratidão pelas coisas que Deus faz é a melhor oportunidade que a gente dá pra gente
Porque, por exemplo, quando a gente não consegue compreender os mandamentos de Deus e não consegue compreender as vontades de Deus, por exemplo, às vezes não que você seja ingrato, mas às vezes a palavra contentamento é você ser grato pelas coisas que Deus te dá, pelas coisas que Deus te abençoa, pelas coisas que Deus te proporciona, entendeu? Então às vezes você tem uma casa para dormir, às vezes você tem um tênis para calçar, às vezes você tem uma comida para comer, uma cama para dormir, uma esposa para você abraçar, ou um filho para você poder abraçar, ou no caso ao contrário, uma mulher que esteja vendo esse vídeo tem um marido para abraçar, ou de vez em quando um filho que está vendo esse vídeo tem um pai, tem uma mãe, tem um tio, e assim mudam as ocasiões, mas o contentamento e a gratidão por cima de todas as coisas é o que nos abençoa e que nos protege e que nos faz compreender que Deus ele nunca erra. Deus ele sempre vai estar acima de todas as coisas, que eu falo assim por mim, né? Porque, por exemplo, às vezes a gente é ingrato, o ser humano a gente às vezes erra, mas não é porque a gente erra uma vez que a gente precisa continuar errando sempre, gente. Entendeu? Então esse canal que eu criei aqui no YouTube, por exemplo, é para mim também estar podendo passar para as pessoas um pouco mais do entendimento do que eu tenho, das minhas palavras. Por isso que o meu canal é Lindas Palavras. Eu criei esse canal aqui para poder mostrar para as pessoas que as pessoas também são capazes de conseguir as coisas que elas sonham, as coisas que elas querem, os propósitos, entendeu? Às vezes o teu testemunho, às vezes a sua história, ela pode comover pessoas. Às vezes as coisas que Deus faz por você, ela pode mudar a história de outras pessoas. Entendeu? Então isso se chama gratidão, fé, contentamento. Por exemplo, entendeu? Eu tava no culto agora, entendeu? Hoje era a ceia lá na igreja que a gente vai, e eu tô indo pro meu serviço. A minha esposa me deixou ali um pouquinho para cima, aqui da onde que eu tô indo agora caminhando, porque por um exemplo aqui era meio escuro. E por um exemplo ela estava com meus filhos no carro, e por um exemplo o farol do nosso carro ele tá meio ruim, entendeu? E por exemplo ainda eu não tenho a minha moto, por exemplo assim, para mim poder vir já direto pro serviço. Às vezes eu venho de bicicleta, às vezes ela me traz quando é de dia, mas por exemplo para vocês enxergarem aqui, ó, para vocês verem, ó, é um lugar muito escuro, por um exemplo assim. E ela falou pra mim que, por um exemplo, no dia que ela veio me trazer, o farol do carro tava ruim e ela quase, por exemplo, acabou sofrendo um acidente. Imagine que, por exemplo, que coisa ruim que poderia ter acontecido. Pensa comigo, entendeu? Então o que isso quer dizer? Que Deus ele nos abençoe e nos protege, mas a gente tem que agradecer. Tem que ser contente acima de todas as coisas, e a gratidão nos fortalece para que sejamos fortes e contente com todas as coisas que Deus faz. Então a gente podemos ser pessoas boas, podemos ser pessoas melhores, podemos ser pessoas que ajudam pessoas, resgatamos vidas para Jesus, entendeu? Eu também às vezes erro. Vou falar para vocês que eu não erro, eu vou estar mentindo para vocês. A gente somos seres humanos, a gente estamos aptos a errar. A gente somos pessoas